Deixa eu diminuir um pouquinho para ver como é que tá aqui para vocês. Ótimo. Então essa é uma questão muito boa, essa é uma questão que envolve uma comparação, né, da independência do Brasil com a independência da América Espanhola, tá? Essa é uma questão de independência na América Latina. Tô colocando aqui, ó, independência na América Latina, século XIX. Essa é a nossa questão. Essa é uma questão muito legal. Eu gosto muito dessa questão. Na América Latina. Independência na América Latina. Que envolve tanto a independência portuguesa, que é o Brasil, tanto da América Espanhola. Então, aqui especificamente, nós estamos falando da América Portuguesa, comparando com a América Espanhola. Tranquilo? Vamos lá. Sujeito, tempo e espaço. Temos que identificar, né? E fazer aquela nossa técnica de ler o enunciado, referência, texto base, depois vamos para as alternativas. Bora, Brasil! Então, olha lá. Os pontos de vista dos historiadores referidos no texto são divergentes em relação ao... Opa, então, essa é uma questão típica do Enem, né? Ele vai colocar dois pontos de vista. Esse texto, por exemplo, poderia vir em texto 1, texto 2, mas ele veio num texto só, então deve ter dois autores ali que estão dialogando sobre um fato histórico e tendo pontos de vista diferentes, né? Isso é muito comum, é um tipo de questão muito comum na prova do Enem. Então nós vamos colocar aqui, ó, ponto de vista dos historiadores são divergentes. Então eles estão querendo a divergência, né? Qual que é a divergência que está sendo colocada no texto? Bom, então vamos lá. Por que o Brasil continuou um só, enquanto a América Espanhola se dividiu em vários países? Então aqui está fazendo uma comparação. O Brasil, ele manteve, né? Ele manteve a sua unidade territorial. Então, quando você olha para o Brasil, a independência manteve a unidade territorial. O Brasil não se fragmentou. Manteve sua unidade, seu território. Já a América Espanhola, vou colocar a espanhola aqui, que é a América Espanhola, ela se fragmentou. Então não houve unidade, houve fragmentação territorial, ou seja, ao invés de ser criado um país, nós tivemos a criação de vários países. Não somente um, mas sim vários países. Certo? Show. Então tá. Então bora lá. Vamos ler o texto. Para o historiador brasileiro José Murilo de Carvalho, no Brasil, parte da sociedade era muito mais coesa ideologicamente do que a espanhola. Carvalho argumenta que isso se deveu à tradição burocrática portuguesa. Portugal nunca permitiu a criação de universidades em sua colônia. Por outro lado, na América Espanhola, entre 1772 e 1872, 150 mil estudantes formaram em universidades locais. Para o historiador mexicano Alfredo Ávila Rueda, então olha só, você tem um primeiro momento, que é daqui, ó, do José Murilo, que vai daqui até aqui, certo? Então você tem uma análise do José Murilo, né, que é um historiador brasileiro. E agora nós vamos para a análise do historiador mexicano, que é do Alfredo Ávila Rueda. E ele vai dizer o seguinte, ó, as universidades na América Espanhola, eram, em sua maioria, reacionárias. Nesse sentido, o historiador mexicano diz acreditar que a livre circulação de impressos, jornais, livros e panfletos na América Espanhola, que não era permitida na América Portuguesa, a proibição só foi revertida em 1808, teve função muito mais importante na construção de regionalismo do que propriamente dito as universidades. Então, olha, aqui eu já identifiquei, não sei se você identificou aí na sua casa também, o seguinte, olha, o José Murilo de Carvalho, ele está dizendo que um dos fatores que manteve o Brasil unido e não a América Espanhola foi que na América Espanhola as universidades ajudaram na fragmentação. Então aqui, ó, o José Murilo fala que as universidades
permitir a criação de universidades em sua colônia, né? E por serem universidades locais, essas universidades, cada uma tinha seu método, sua metodologia, sua forma de ensino. Isso criou pensamentos locais que ajudou a fragmentar a América Espanhola, certo? Então, o José Murilo de Carvalho vai enaltecer o argumento das universidades como fator de fragmentação. Já o Alfredo Ávila Rueda vai dizer, não, ó, a universidade, ela não foi tão importante, as universidades na América Espanhola, porque no Brasil não teve universidade, até o período joanino, né? As universidades na América Espanhola, elas não foram tão determinantes assim para fragmentar o poder na América Espanhola. Ele vai dizer que o que foi determinante para fragmentar o poder na América Espanhola foi a construção de regionalismos pautados na livre circulação de impressos, jornais, livros e panfletos, né? Ou seja, aqui ele acredita muito mais nessa questão da divulgação e circulação de jornais, livros e panfletos para criar microidentidades, né? Que seria isso? Regionalismos, né? Do que as próprias universidades que estavam espalhadas no território da América Espanhola. Então, são pontos de vista diferentes. É uma questão também de historiografia, de certo modo, né? É uma questão também de historiografia aqui que envolve a questão aqui do Enem 2021. Então, vamos lá. Os pontos de vista dos historiadores referidos no texto são divergentes em relação ao papel desempenhado pelas instituições de ensino na criação das múltiplas identidades. Olha, acho que já foi, né? Essa letra A é a resposta. Mas vamos ler todas para a gente garantir. Controle exercido pelos grupos de imprensa na centralização das esferas administrativas. Ele não vai falar, na verdade, da centralização dos grupos de imprensa, né? Na verdade, os grupos de imprensa, eles estão dispersos. Então, na verdade, não é a centralização, é a liberdade que essa imprensa tinha para poder divulgar e circular as suas ideias. Letra C. Abandono sofrido pelas comunidades de docentes na concepção de coletividades políticas. Letra C é viagem, né? Não falou nada disso aqui no texto. Letra D. Lugar ocupado pelas associações de acadêmicos no fortalecimento das agremiações estudantis. Também não está falando sobre a agremiação estudantil, associação de acadêmicos, o texto, né? Está falando da universidade em geral. Protagonismo assumido pelos meios de comunicação, desenvolvimento de comunicação. Assumido pelos meios de comunicação, desenvolvimento das nações alfabetizadas. Gente, a maior parte da galera era analfabeta, né? Não eram nações alfabetizadas. Então, assim, a verdade é que entra aqui a letra A como o papel desempenhado pelas instituições de ensino na criação das múltiplas identidades. Perfeito. Qual que é a divergência que há aqui? Para o José Murilo de Carvalho, o papel desempenhado pelas instituições de ensino foram muito importantes para criar as múltiplas identidades. Para o Alfredo Ávila Rueda, o papel desempenhado pelas instituições de ensino não foi tão importante na criação das múltiplas identidades. Essa é a divergência. Então, resposta letra A. Deixa eu diminuir aqui para você pegar aqui as referências que eu coloquei aqui na nossa questãozinha. O que vocês acharam? É uma questão que, na verdade, ela é uma questão básica também, porque você pode identificar claramente no texto, né, a resposta, né, porque há uma discussão sobre o papel desempenhado pelas instituições de ensino. Um vai dizer que é muito importante as instituições de ensino na fragmentação e o outro vai dizer que as instituições de ensino não são tão importantes assim no processo de fragmentação da América Espanhola. Tranquilo? Questão basicazinha, fácil, mas que requer atenção. Porque é aquilo que você fala assim, nossa, eu achei difícil, mas requer muita atenção. A questão fácil não quer dizer que ela é fácil. Esse é o negócio. A questão fácil quer dizer que você encontra no texto a resposta. Se você tiver atenção, você vai entender, vai interpretar o texto e você consegue achar a resposta. Sem nenhum conceito mirabolante, sem nem ir lá em causa e consequência para fazer uma grande operação. Tranquilo?